Olá, meus irmãos, desejo que vocês estejam bem. Tiago por aqui. Estamos continuando então a nossa série de estudos base da fé cristã a partir do livro do Wayne Grudem, 20 fundamentos que todo cristão deveria entender. E nós vamos para o segundo vídeo, o capítulo 2 do livro. Capítulo 1 a gente pôde ver o que é a Bíblia, então você pode voltar aí nessa playlist e poder estudar todos os capítulos desse livro. E no capítulo 2 a gente vai falar sobre os atributos de Deus, a que Deus se assemelha. Os atributos de Deus, então, são características, que descrevem quem que é Deus, Então, são atributos que revelam a sua glória, revelam o seu caráter, revelam sua majestade, o seu poder. E nós vamos ver, então, a partir do capítulo 2 do livro, a que Deus se assemelha. Deixa eu abrir aqui então a apresentação, que eu vou, a partir dela, compartilhando com vocês. Então, capítulo 2 do livro Base da Fé Cristã, do autor Wayne Grudem, 20 fundamentos que todo cristão deveria entender. A que Deus se assemelha, nós vamos ver então os atributos de Deus. E eu quero começar a partir dessa imagem aqui, ó. Porque aqui, é claro, eu não coloquei todos os atributos de Deus, Mas de uma forma ilustrativa, eu coloquei alguns atributos de Deus aqui. E é como se a gente estivesse olhando para... É como se fosse um círculo mesmo, Um círculo, e no meio disso tudo está Deus, com todos os seus atributos. E o que Deus é mais? Deus é mais amor ou ele é mais onipotente? Deus é belo ou ele é perfeito? Deus é mais zeloso ou ele é mais justo? E, na verdade, Deus ele manifesta o seu caráter de diversas maneiras, mas da mesma forma. Ele não é mais uma coisa do que outra, Então... é como se, às vezes, a gente tivesse como essa mulher aqui, ó, que está olhando os atributos de Deus, ou olhando quem Deus é, a partir de uma perspectiva. Então, dessa perspectiva que ela está olhando, ela só consegue ver esses atributos aqui e não consegue ver aqueles. Ou então, a gente pode olhar de um outro lado, ou de uma outra perspectiva, E aí a gente olha só para esses atributos aqui e não consegue enxergar, por exemplo, esse daqui, Que já poderíamos ver a partir dessa perspectiva aqui. Então, às vezes a gente está olhando para Deus, para uma perspectiva a respeito de Deus, mas a gente não está vendo ele como um todo. E isso é muito perigoso, porque se a gente olha só dessa perspectiva, a gente vai ver um Deus que, por exemplo, ele é amor, Mas às vezes a gente não vai ver, por exemplo, um Deus que é justo. E Deus ele é amor, mas também ele é justo, E o amor e a justiça de Deus, eles coexistem de uma forma que muitas vezes a gente até não consegue entender. Mas Deus é amor e justiça da mesma forma. Ele não é mais amor do que justiça, Então Deus ele manifesta o seu amor sobre a criação, Deus manifesta o seu amor sobre as criaturas e Deus manifesta a sua justiça também, Só que se a gente estiver olhando só sobre essa perspectiva, nós vamos apenas enxergar um Deus amoroso, um Deus permissivo, um Deus que pode tudo, mas um Deus que não é justo. Então isso é muito perigoso e nós devemos olhar Deus como um todo, Ou seja, todos os atributos de Deus, olhando ele como uma perspectiva como um todo. Dito isso, o livro vai dizer o seguinte: é importante que qualquer estudo sobre o Senhor considere o que Deus já disse o que Deus já disse sobre si mesmo nas páginas das Escrituras, Então, o que nós queremos conhecer a respeito do caráter dos atributos de Deus, nós precisamos olhar para a Bíblia. Não há uma outra revelação, não há uma outra forma. Nós conhecemos Deus nas páginas das Escrituras. Então é importante que qualquer estudo sobre o Senhor considere o que Deus disse sobre si mesmo nas páginas das Escrituras. Então Deus se revelou. E ele se revelou como? Através da sua palavra. E quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o próprio Deus. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7 vai dizer o seguinte: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor. Olha só as características e atributos de Deus. O que ele é? Ele é um Deus compassivo. Ele também é misericordioso. Ele é um Deus paciente, cheio de amor e também de fidelidade. Aqui os atributos de Deus. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, olha só isso aqui. Contudo, ele não deixa de punir o culpado. Então, olha só, Deus ele é misericordioso,
Deus é paciente, Deus é cheio de amor, ele é fidelidade, ele mantém o seu amor, né? Ele perdoa, só que ele não deixa de punir o culpado. Então, ou seja, Deus ele é amoroso? Sim. Deus é paciente? Sim. Deus ele é fiel? Sim. Deus ele mantém o seu amor? Sim. Deus perdoa? Perdoa, mas Deus não deixa de punir o pecado. Então, Deus é justo. O pecado ele precisa ser punido, então Deus é justo. Então o pecado não permanece na presença de Deus, porque Deus é justo. João capítulo 17, versículo 3 também vai dizer o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Nossa, nós devemos conhecer a Deus, um único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós reverenciamos, que nós amamos, que nós entregamos a nossa vida a Ele, então nós devemos conhecer a Ele, porque a vida eterna é essa. Nós devemos conhecer a Deus, O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, ou seja, o verbo de Deus que se fez carne, e habitou entre nós. E quando a gente olha para os atributos de Deus, deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa imagem. Quando a gente olha para os atributos de Deus, a gente vai ver atributos incomunicáveis, ou seja, são atributos que somente Deus possui. Então, por exemplo, Deus ele tem um atributo de autoexistência, ou seja, Deus não foi criado. Então, isso é um atributo específico de Deus e não é um atributo do ser humano, por exemplo, porque o ser humano foi criado. Então, a autoexistência de Deus, Deus existe por si mesmo, ele não depende de ninguém. Outro atributo incomunicável de Deus, a imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Nós mudamos conforme o nosso humor, se tem dinheiro na conta ou não, se estamos passando por um momento de sofrimento, a gente muda, mas Deus ele não muda, ou seja, o caráter de Deus ele não muda. Outro atributo incomunicável de Deus é que Deus é eterno, a eternidade, então, ou seja, Deus não tem começo e nem fim, e nós não, nós temos começo, Nós somos finitos aqui nessa terra. Deus também ele é onipresente, Ou seja, a onipresença também é um atributo incomunicável de Deus, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não é possível ao ser humano, Deus também ele é onipotente, Ou seja, a onipotência de Deus é um atributo incomunicável, Deus ele tem todo o poder. O outro atributo incomunicável é a onisciência, Deus sabe tudo perfeitamente, E isso é uma impossibilidade para o ser humano, e Deus também é invisível, A invisibilidade de Deus. Deus é espírito e não pode ser visto fisicamente, Então, é um atributo incomunicável de Deus. Mas também existem atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é santo, Deus é puro, santo, e ele também nos chama para sermos santos, Então, esse é um atributo que Deus comunica com o ser humano e também deseja que o ser humano seja. Deus é amoroso, e Deus espera, Deus deseja que o ser humano também seja amoroso, Deus é amor e nos ensina a amar. Deus é justo e também Deus deseja de nós, Ele nos chama a agir com justiça. Deus ele também é misericordioso e gracioso. Deus é cheio de compaixão e ele nos ensina também a sermos misericordiosos. Deus é fiel e verdadeiro, Deus é fiel à sua palavra e deseja que nós sejamos também fiéis e verdadeiros, Deus é sábio, Deus compartilha a sua sabedoria com os que o buscam, Então ele deseja de nós também que sejamos sábios nas nossas decisões, nas nossas escolhas, Que mais? Deus ele é bondoso, um caráter comunicável de Deus. Deus é bondoso, Deus é bom e ele nos chama também à prática do bem. Então, esses atributos, Deus manifesta os seus atributos de forma incomunicáveis, que são atributos que pertencem somente a Deus, ou seja, o ser humano não tem esses atributos, mas atributos comunicáveis, atributos que Deus compartilha com o homem e em certa medida. Então agora nós vamos para compartilhar aqui o que o livro fala, A que Deus se assemelha, os atributos de Deus, então, a partir do livro. E o primeiro atributo que o livro compartilha é que Deus, ele existe. Ou seja, Salmos capítulo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, E o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Então, ou seja, Deus existe.
E nós podemos olhar para o firmamento, nós podemos ver nos céus, né? Ou seja, a criação, ela fala, a criação mostra, né? A criação, ela grita, olha, existe um Deus, existe algo, alguém soberano, né? Alguém capaz, de fato, de criar céus e terra, alguém sobrenatural, alguém onipotente, alguém realmente poderoso que pode criar os céus e a terra, né? Então os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, né, anuncia as obras das suas mãos. Então quando a gente contempla a criação, a gente pode perceber, existe um Deus, né? Existe um Deus soberano. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, também diz que o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade são vistos claramente. Então, ou seja, a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder, sua divindade, são vistos claramente na criação, né? Então, ou seja, todo ser humano, ao contemplar a grandiosidade do universo, da criação, consegue perceber, né, através desses atributos invisíveis, e sim, existe algo maior. E aí alguns vão chamar de uma força maior, de uma energia, né? Mas isso são nomes diferentes para não querer dizer que existe um Deus, né? Mas nós confiamos que tudo que existe não é fruto do acaso, não é fruto da coincidência, mas Deus, ele está guiando, ele está governando a história desde o princípio até o fim. Então Deus existe, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6 também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, né? E que recompensa aqueles que o buscam. Então, ou seja, se nós não tivermos fé, nós não conseguimos agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. E como que a gente crê que Deus existe? Pela fé, né? Ou seja, a gente contempla a criação e sabe, existe algo maior, existe um Deus soberano, mas a gente só pode, de fato, se aproximar de Deus pela fé, porque Deus existe, mas a Bíblia não gasta tempo, por exemplo, para dizer de onde veio Deus, quem criou Deus, não. Né? Então, ou seja, Gênesis capítulo 1, versículo 1 já começa dizendo, no princípio criou Deus, ou seja, já parte da pré-existência de Deus, né? Então a gente não precisa ficar se questionando, né? Lá no livro de Jó também, quando Jó começa a questionar Deus, né? Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. Jó, onde é que tu estava quando eu lancei os alicerces da terra, né? Ou seja, o que você estava fazendo quando eu criei os céus e terra? Ou seja, Jó nem existia ainda, né? Então, a palavra de Deus não se preocupa, não gasta tempo para provar a existência de Deus, mas Deus existe, esse é um atributo de Deus, né? Ele existe. Segundo atributo que o livro vai falar é que Deus, ele é conhecível, né? Nós podemos conhecer a Deus. E o livro vai dizer o seguinte, Deus não apenas existe, ele existe de tal modo que podemos conhecer coisas a seu respeito e chegá-lo a conhecê-lo pessoalmente, né? Então, mais uma vez, a gente pode ver no capítulo 1, Deus se revelou através da sua palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Então, Deus é conhecível. Como que nós podemos conhecer a Deus? Lendo a sua palavra, conhecendo a sua palavra, né? Ou seja, nos relacionando com Deus a partir da palavra, a partir da oração, a partir da comunhão com os irmãos, né? A partir do cultuar ao Senhor. Então nós podemos conhecer esse Deus, um Deus que existe e mesmo que seja invisível, né? Nós podemos conhecer esse Deus invisível através da vida da igreja, através da revelação da palavra, né? Então Deus é possível nós conhecemos a Deus, né? Embora ele não se apresente de forma visível nos dias de hoje, mas nós podemos conhecê-lo. Mas isso é importante de a gente refletir, porque Deus, ele pode, nosso desafio como cristão, nosso desafio como igreja, é que o mundo possa ver esse Deus invisível nas nossas atitudes, nas nossas ações, ou seja, a igreja revela de forma visível um Deus invisível, né? Então essa é a nossa responsabilidade e a nossa missão. E Deus, ele se torna conhecível através, por exemplo, de uma revelação geral, né? Então Deus, ele se revela
através da criação, né? E a gente pôde ver há uns versículos atrás, né? Deus se revela através da criação. Então a criação, ela mostra, existe um Deus, Deus se revela. E Deus também se revela através da consciência moral do ser humano. Deixa eu abrir aqui esse texto de Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Romanos capítulo 2, já está aqui, ó. Romanos 2, versículo 14 e 15 diz o seguinte, ó: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Ou seja, existe uma lei moral dentro do homem, né? Então Deus se revela. E Deus se revela como? Através da consciência moral do ser humano, né? Deus se revela através da consciência moral do ser humano. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E Deus também se revela de uma forma especial, uma revelação especial, ou seja, através da Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, né? E Deus também se revela através de Jesus Cristo, que é a palavra viva, né? João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus, ele é conhecível, né? Através da revelação geral e através de uma revelação especial. E a Bíblia é o principal meio pelo qual Deus se revelou. Deus se revelou, sim. E se revelou como, Tiago? Se revelou através da sua palavra. Portanto, nós devemos meditar na palavra dia e noite, como diz Salmos capítulo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos escarnecedores, né? E medita na palavra de Deus dia e noite, né? Então, a Bíblia é o principal meio pelo qual Deus se revelou. Terceiro atributo de Deus é que Deus, ele é independente. O que isso quer dizer? Deus, ele não foi criado, né? Então, como eu já falei, né? A Bíblia não gasta tempo explicando de onde veio Deus, né? Sem fé é impossível conhecer a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe, né? Então nós cremos que Deus existe, isso pela fé. Então Deus não foi criado. Deus também não precisa de nada, né? Então, ou seja, Deus, ele é autossuficiente, né? Ele não precisa de nada. Por exemplo, Deus não precisa da nossa adoração, mas ele deseja que nós venhamos adorá-lo, né? Deus não precisa do nosso louvor, mas ele deseja que a gente venha louvá-lo de todo o coração. Então Deus não precisa de nada, porque ele é suficiente em si mesmo, né? E Deus não depende de ninguém. Isso aqui é maravilhoso, né? Deus não depende de ninguém, Deus não depende de mim para nada, né? Como se, às vezes a gente cai, né, nessa vaidade, nesse ego, nesse orgulho, né? Ah, não, se eu não for no culto hoje, então o culto não vai ser uma bênção, né? Ou seja, eu faço a diferença no culto. Irmãos, Deus não precisa de mim, não. Deus, ele pode fazer sem mim, ou seja, a história continua, a obra dele continua apesar de mim. Agora, é um privilégio para mim, para você poder fazer parte disso, né? Mas Deus não precisa de nós. Agora, ele deseja que nós venhamos a participar da sua obra, mas não que ele precise de nós, né? Então, Salmos capítulo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Então, ele é Deus desde o princípio até o fim. Ele é Deus antes que os montes nascessem, antes que a terra fosse formada, né? De eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, ele é independente, ele não depende de ninguém. Quarto atributo que o livro fala a respeito de Deus é que Deus, ele é imutável. Deus não muda. Deus não muda o seu caráter, né? Deus, ele é o mesmo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai dizer: porque eu, Senhor, não mudo. Não mudo. O Senhor não muda o seu caráter. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por quê? Porque Deus não muda. E Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Então, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo também Deus, ele não muda. Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Portanto, então, Deus é imutável. Eu e você mudamos, né? Variamos conforme o nosso humor, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Às vezes acordamos mal-humorado, né? Mas Deus, ele não muda. Deus não acorda de mau humor, né? Então, o caráter de Deus
Não muda. Ele sempre será santo, sempre será justo, sempre será amoroso, sempre será misericordioso, né? E as promessas de Deus, elas também não mudam. O que ele prometeu, ele cumpre. E Deus, ele não evolui, também não regride, né? Deus, ele não melhora, ele é perfeito desde sempre. Portanto, Deus, ele é imutável. Quinto atributo, Deus, ele é eterno. Deus está fora do tempo, né? Salmos capítulo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem e formassem a terra, versículo que a gente já leu, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus é eterno. Apocalipse 1:8 também vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, né? Então Deus, ele está fora do tempo, ele é eterno. Então é como se a gente estivesse olhando uma linha do tempo aqui, ó, que tivesse a criação, depois a vida de Cristo aqui na Terra, né? Quando Jesus veio ao mundo, estamos aqui nós em 2025, na era presente, vai chegar o tempo do juízo final e eternidade, né? Mas Deus, ele está fora do tempo, né? Então, para Deus, o ontem, o hoje, o amanhã é a mesma coisa, né? Então, Deus, ele está fora do tempo. Nós vivemos dentro desse tempo, né? Mas Deus não, Deus, ele é eterno. Sexto atributo de Deus é que Deus, ele é onipresente. O que significa isso? Deus está presente em todos os lugares. Então não há nada no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que esteja fora do controle de Deus, né? Fora onde Deus não esteja presente, né? Salmos capítulo 139, versículo 7 ao 10, diz o seguinte, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, né? Se eu estiver lá no céu, tu aí estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará. Então o salmista está dizendo aqui, olha, não tem para onde fugir da tua presença, né? O Senhor é onipresente, o Senhor está em todo lugar. Provérbios capítulo 15, versículo 3 também diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Contemplando seja os maus ou os bons, né? Então Deus, ele é onipresente. Sétimo atributo de Deus, Deus, ele é espírito. João 4:24 diz que Deus é espírito, né? E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, ele não tem um corpo físico, Deus, ele é invisível aos olhos humanos, né? E Deus age em nosso interior, né? Então, Deus age em nosso coração, nos transformando de dentro para fora, né? Então, ou seja, nós como cristãos podemos mostrar ao mundo esse Deus invisível, né? Através de um coração regenerado, um coração transformado, um coração temente e obediente a Deus. Então, Deus é espírito e o oitavo atributo de Deus é que Deus, ele é invisível, né? Então, João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, né? Então, o Deus visível é aquele que se manifestou em Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus Cristo é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele é o Deus visível, né? Mas Deus Pai, ele é invisível, ninguém jamais viu a Deus. O nono atributo de Deus é que Deus, ele é onisciente, né? Salmo 139, capítulo 139, versículo 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe estendes o meu pensamento. A palavra ainda não me chegou à boca e tu, Senhor, já a conheces toda. Então Deus é onisciente, né? Antes de a gente abrir a boca para falar, Deus já sabe o que a gente vai falar. Ele é onisciente. Décimo atributo, Deus é sábio. Provérbios 3,19 diz que o Senhor, com sabedoria, fundou a terra e com entendimento estabeleceu os céus, né? Então, Deus usou de sabedoria para fundar a terra, para criar, né, todos os céus e terra, efetuar toda a criação. Deus usou de sabedoria e entendimento. Décimo primeiro atributo de Deus é que Deus, ele é verdadeiro, né? Aqui Jesus dizendo em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Então Jesus ele não disse que ele é uma das verdades ou que ele tem uma verdade, né? Ele assume essa responsabilidade e diz eu sou o caminho, ou seja, não existe outro, eu sou a verdade, não existe outra, eu sou a vida, ou seja, longe de mim não tem vida, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então Deus ele é verdadeiro, a verdade não é relativa, né? A verdade não é relativa, exatamente. O mundo hoje quer relativizar a verdade, né? Ou seja, não, tu tem uma verdade, eu tenho outra. Não, existe uma verdade e essa verdade ela se manifesta em Jesus Cristo. Ele é a verdade. Segundo atributo de Deus é que Deus é bom. Deus é bom. Salmo 100, versículo 5 diz que porque o Senhor é bom. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? E a sua fidelidade se estende de geração em geração. E aqui vem um grande debate, né? Porque se Deus é bom, por que o mal existe? E aqui existe um dilema de Epicuro, né? Que foi um filósofo que chegou a uma reflexão aqui profunda, né? E o dilema de Epicuro é mais ou menos o seguinte, deixa eu aumentar essa tela aqui, ó. O paradoxo de Epicuro, né? Olha só a conclusão de Epicuro, né? Ele chega a dizer o seguinte: o mal existe? Sim, o mal existe. Deus sabe que o mal existe? Não, Deus não sabe que o mal existe. Então ele não é onisciente. Olha só a confusão. Deus sabe que o mal existe? Sim, Deus sabe que o mal existe. Deus pode acabar com o mal? Não, Deus não pode acabar com o mal, então ele não é onipotente, porque ele não pode acabar com o mal. Aí o paradoxo dele continua. Deus pode acabar com o mal? Sim, Deus pode acabar com o mal. Deus quer acabar com o mal? Não, Deus não quer, então ele não é bom. Deus quer acabar com o mal? Sim, ele quer acabar com o mal. Então por que o mal existe, se Deus pode acabar com o mal, né? Então, é por causa... o mal existe para nos testar? Bom, se Deus é onisciente, ele já sabe o resultado e não precisaria nos testar, né? Então, o mal não faria sentido nesse contexto. Então, o mal existe por conta de Satanás, né? Satanás criou o mal. Se Deus é onipotente e bondoso, ele teria destruído Satanás, né? Então o mal existe por quê? Por causa do livre-arbítrio, né? Então Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio sem o mal? Sim, ele poderia. Então ele não é bom. Ou seja, ele não poderia, então ele não é onipotente. Então, o paradoxo é mais ou menos esse aqui, ó. Deus quer impedir o mal, mas não pode? Então ele não é onipotente. Ele pode impedir o mal, mas não quer? Então ele não é bom. E ele pode e quer, então por que ele não faz? Por que existe o mal, né? Então, é esse paradoxo. E aqui, se Deus é bom, por que existe o mal, né? E aí muitos até colocam na conta de Deus a autoria do mal, né? Então, como se Deus tivesse decretado ou criado o mal. Na verdade, Deus não criou o mal, mas Deus permite o mal. E eu vou contar uma ilustração aqui, como que isso pode facilitar o entendimento. É como alguém que cometeu um crime. Então pensa, por exemplo, num assassino. Alguém cometeu um crime e o juiz já teria provas para condená-lo, né? Só que o juiz, ele prefere deixar esse criminoso um pouco mais de tempo solto. Porque o juiz acredita que ele vai mudar? Não. O juiz acredita que ele é mau, que ele cometeu um crime. Então o juiz permite que esse criminoso fique solto por mais um tempo, porque o juiz sabe, ele vai cometer outros crimes, né? E aí vai ficar muito mais evidente que ele é mau, né? Então, ou seja, vai ficar muito mais evidente, a gente vai ter muito mais provas para condená-lo, porque ele é criminoso, né? Então, ou seja, o juiz ele não criou a maldade, o juiz não cometeu o assassinato. O juiz ele apenas está permitindo que aquele assaltante ou aquele criminoso fique por um pouco mais de tempo solto, para que fique evidente que aquele homem ele é mau, ele tem um coração mau. Então, da mesma forma, Deus permite o mal, Deus permite às vezes o sofrimento, Deus permite a dor, para que fique claro, ou seja, o ser humano ele é pecador e ele carece da glória de Deus. O ser humano ele precisa de um salvador, o ser humano não consegue salvar sozinho. Então, às vezes, Deus permite o mal para que fique evidente, fique claro que o homem é pecador. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram,
destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Ou seja, todos pecaram, ou seja, todos têm uma inclinação para o mal. E às vezes Deus permite o mal exatamente para isso, né? Para manifestar a sua glória. Ou seja, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom, né? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Romanos 9, 22 ou 23 vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, né? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição. Olha só, a Bíblia aqui está dizendo que existem vasos que foram preparados para a destruição e para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Ou seja, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, né, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a destruição, né? Ou seja, o que a gente pode fazer, né? O que diremos, pois? Né? Então, a gente às vezes chega nos questionamentos diante de Deus e a nossa mente é limitada. E aqui a gente se curva diante do Senhor. Senhor, o Senhor é santo, né? O Senhor é um ser ilimitado. E nós somos seres limitados e diante da sua soberania nós apenas nos rendemos. Mas Deus, Ele é bom e em certos momentos Ele permite o mal para que fique evidente que o ser humano é pecador e carece da glória de Deus. Continuando então, Deus governa todas as coisas. Deus governa todas as coisas, inclusive o mal, sem jamais pecar. Deus não é o autor do mal. Deus, ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, e ele permite que o mal se manifeste para um propósito glorioso e eterno, ou seja, mostrar a sua justiça contra o pecado e revelar a sua misericórdia na salvação. Porque Deus, sendo santo e justo, ele escolheu salvar alguém como eu, que merecia o mal eterno, né? Então, isso aqui também é onde Deus manifesta a sua graça, o seu amor, sua misericórdia, né? Ou seja, se eu reconheço, né, que, como o salmista Davi diz em Salmo 51, ou seja, em pecado concebeu minha mãe, ou seja, nasci em pecado, né? O apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas Deus é bom, porque Deus, sendo santo e justo, escolheu salvar alguém como eu, que merecia o mal eterno. Então Deus é bom, ou seja, Deus manifesta a sua misericórdia, apesar de sermos pecadores, apesar de merecer a ira de Deus, ou seja, Deus, ele enviou o seu Filho Jesus, né, para nos salvar da ira vindoura. E o que eu fiz para merecer isso? Nada, né? O que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, né? Então Deus, ele é todo poderoso, Deus, ele é todo bondoso e o mal está presente no mundo. São três verdades que estão presentes em nosso meio. Ou seja, o mal está presente no mundo, é uma verdade, mas Deus, ele é todo bondoso e Deus, ele é todo poderoso. Ou seja, o fato do mal estar presente no mundo não quer dizer que Deus não é bom. Deus é bom. 13º atributo de Deus é que Deus é amor. Não é que Deus tem amor, né? Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Deus, ele é amor. E Romanos 5:8 diz que mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, ele é amor e ele prova isso. Como que ele prova isso? Ele prova o seu amor quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não viu nada de bom, mas por sua graça, por seu amor, ele nos salvou em Cristo Jesus. 14º atributo de Deus, Deus é santo. Levítico 11:44, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, né? Deus é santo e esse é um atributo comunicável de Deus. Ele é santo e ele deseja que nós também sejamos santos. 15º atributo de Deus, Deus é justo
e correto. Então, esse também é um atributo comunicável de Deus, né? Salmos capítulo 11, versículo 7, porque o Senhor é justo e ele ama a justiça. Os retos verão o seu rosto. Romanos 2,6 também diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus, ele é justo e correto, e esse é um atributo comunicável de Deus, que ele deseja que nós também venhamos a ser justos e corretos. 16º atributo de Deus, Deus é zeloso. Êxodo capítulo 20, versículo 5, não as adorarás, né, as imagens, né, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso. Eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Então Deus é zeloso e nós devemos também ser zeloso. Zeloso com a obra de Deus, zeloso com a família, zeloso com a igreja, né? Nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus, devemos ter zelo pela presença de Deus. 17º atributo de Deus, Deus manifesta sua ira contra o pecado. Deus é amoroso, Deus é justo, né? E ele manifesta sua ira contra o pecado. Deus manifesta sua graça e sua misericórdia em favor do pecador, mas Deus manifesta a sua ira contra o pecado. Efésios capítulo 5, versículo 6, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olha só, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Ou seja, aqueles que deliberadamente desobedecem a Deus, né? Ou seja, se recusam a ouvir o evangelho e crer em Jesus. Então, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e Deus manifesta sua ira contra o pecado. Deus manifesta sua ira contra os filhos da desobediência. 18º atributo de Deus é que Deus faz o que deseja. Né? Ou seja, Deus ele age por livre e espontânea vontade. Deus, ele faz o que ele deseja. Salmo 115, versículo 3, o nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe agrada. Pronto. Né? Ele faz o que ele quer, ele usa quem ele quer, ele faz do jeito que ele quer. 19º atributo de Deus é que Deus é livre, né? Não há como prender Deus dentro de uma caixa, né? A religião às vezes tenta fazer isso, né? A religiosidade, né? De colocar Deus dentro de uma caixa e dizer, olha, Deus ele só age dessa forma. Não, Deus é livre. Salmo 135, versículo 6, tudo o que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então, tudo o que Deus quis fazer, ele fez porque ele é livre. 20º atributo de Deus, Deus ele é onipotente, e aqui é um atributo incomunicável de Deus, né? Esse é um atributo que ele é restrito a Deus, né? Ou seja, o ser humano não é onipotente, mas Deus é onipotente. Mateus capítulo 19, versículo 26, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é onipotente e ele pode fazer o que ele bem entender. 21º atributo de Deus, Deus é perfeito. Salmos capítulo 18, versículo 30, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada e ele é escudo para todos os que nele confiam. Então Deus ele é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, a sua santidade é perfeita, a sua graça é perfeita, o seu amor é perfeito, sua justiça é perfeita, sua ira é perfeita. Deus ele é perfeito em tudo que faz. 22º atributo de Deus é que Deus é bendito. Efésios 1:3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse versículo é maravilhoso, né? Bendito é o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos abençoou, irmãos, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus, ele é bendito, nós devemos bendizer o seu nome. Deus, ele é bendito. 23º atributo de Deus, Deus é belo. Sim, Deus é belo. Salmos capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza. Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, né? Então Deus é belo. Nós podemos contemplar na arte e ver a beleza de Deus na arte.
Nós podemos ver a beleza de Deus na criação, nós podemos ver a beleza de Deus na adoração, nós podemos ver a beleza de Deus na igreja, nós podemos ver a beleza de Deus na transformação, na regeneração de um coração. Deus é belo. 24º atributo de Deus. Deus, ele é unidade. Deus é o único Deus verdadeiro. Deus é um. Ele não é dividido, não contraditório, não confuso. Deus é unidade, né? Não é um Deus de confusão, é um Deus de unidade. Portanto, o povo de Deus na nova aliança é a igreja, né? E a igreja é chamada para viver em unidade, né? Ou seja, dons diferentes, especificidades diferentes, talentos diferentes, mas que vivam em unidade, para bendizer ao Senhor, para glorificar o seu nome, para viver uma vida santa, né? Ou seja, podemos ver então aqui, a partir do livro Bases da Fé Cristã, 20 fundamentos que todo cristão deveria entender. No capítulo 2 do livro, podemos ver 24 atributos de Deus, né? E esses atributos de Deus estão revelados na sua palavra. Portanto, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente conhece quem Deus é. E nesse estudo, nesse vídeo, nós podemos conhecer quem Deus é, né, a partir desses atributos. Desejo que você tenha ficado até o final e que o Senhor tenha falado contigo de alguma maneira e que você tenha conhecido mais a Deus. Finalizamos aqui o nosso segundo vídeo dessa série de estudos Bases da Fé Cristã. E no terceiro vídeo nós vamos continuar a partir aqui do atributo 24, Deus é unidade. Nós vamos ver então o que é a Trindade. Terceiro capítulo do livro, o que é a Trindade. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.